Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu espero aí que vocês estejam bem, né? Nós estamos então iniciando mais uma semana de aulas. Vocês tiveram aí uma semana de descanso, né? E nós já estamos praticamente na segunda semana, no segundo mês, né? Do terceiro bimestre. Já está quase acabando, está passando bastante rápido. E só relembrando, né? Nós estamos estudando a respeito da evolução, nós saímos daquele conteúdo de genética, entramos no conteúdo de evolução, e na última aula nós trabalhamos um pouquinho a respeito de Charles Darwin, né? A respeito do darwinismo. E eu deixei com vocês algumas questões relacionadas tanto com essa temática do darwinismo, como também das evidências de evolução. E nós estaremos agora fazendo a correção dessas atividades. Então verifiquem aí no caderno de vocês, né, se está tudo ok. Caso seja necessário, vocês acrescentem alguma coisa nas respostas, né? E se estiver errado, corrijam. Se ainda ficar alguma dúvida, podem estar entrando em contato comigo no particular, né? Que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Então vamos lá começar a nossa correção. A primeira pergunta diz o seguinte: 1. Explique quais são os princípios da seleção natural. Lembrando que a gente está falando de Charles Darwin, tá? A gente está falando do darwinismo agora. Então, nós temos lá, né, que a seleção natural é um dos principais mecanismos de evolução que a gente aceita hoje. Lembrando que antes teve o lamarckismo, né, que as ideias não estavam muito corretas, mas foi um pesquisador importante. De uma maneira bastante simples, podemos dizer que a seleção natural é um processo em que os organismos mais aptos são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e espalham suas características aos seus descendentes. Então nós temos aqui, né, eu coloquei uma figura para simplificar. Então nós temos um ambiente onde nós temos várias cores de coelho. Lembrando que isso aqui é só uma situação hipotética, tá? E esses coelhos, então, eles são predados pelos gaviões aqui, né? Então, o gavião consegue visualizar com mais facilidade os coelhinhos que são claros, que são branquinhos. E eles predam esses coelhos, enquanto que os mais escuros acabam ficando camuflados. Com o passar do tempo, nós temos uma predominância desses coelhinhos escuros. Por quê? Porque nesse ambiente, o coelhinho escuro ele estava mais apto a sobreviver. Então, na seleção natural, os organismos mais bem adaptados, né, naquele determinado ambiente, eles conseguem sobreviver, eles conseguem se sair, né, em relação aos que estão menos adaptados. Então, esse nós chamamos de princípio da seleção natural. Na pergunta de número 2, nós temos o seguinte: quais são as principais evidências da evolução? Então, essas evidências, né, são os estudos, o que nós utilizamos hoje, né, para estudar a evolução dos seres vivos, né, ao longo aí das eras, né, os seres vivos que já foram extintos, como por exemplo os dinossauros. Então, nós temos que a principal evidência vão ser os estudos, os registros fósseis, né, que serviram até de base para vários filmes, aí, como por exemplo o filme do Jurassic Park. Mas nós também estudamos as semelhanças anatômicas, as semelhanças fisiológicas, né? As celulares e hoje em dia também as moleculares, aí com a bioquímica, esses estudos ficaram bem avançados. Então, segundo as teorias evolutivas, a vida surgiu no planeta e desde então as espécies têm surgido, desaparecido e mudado ao longo do tempo. Então nós conseguimos observar, né, essas mudanças aí, essas adaptações e essa evolução dos seres vivos. Pergunta de número 3. Rafael deparou-se com uma notícia na televisão que há um aumento na quantidade de casos de mortes causadas por bactérias resistentes aos antibióticos comuns. Com base nessa notícia, Rafael elaborou duas hipóteses para explicar o problema. Então aqui está falando, né, Rafael ele viu uma notícia na TV que estava falando a respeito da resistência das bactérias, né, aos antibióticos. Lembrando que de fato isso é um problema que hoje acontece. Então ele elaborou duas hipóteses
para explicar essa resistência. Então, quais são elas? A hipótese A diz o seguinte: os antibióticos levaram ao aparecimento de bactérias resistentes e elas passaram a se multiplicar, transmitindo essa característica às gerações seguintes. E a hipótese B: as bactérias mais resistentes aos antibióticos foram selecionadas e as menos resistentes não sobreviveram. As bactérias selecionadas passaram a se multiplicar, transmitindo essa característica às gerações seguintes. Então, foram duas hipóteses aí elaboradas por Rafael. Letra A. Qual das hipóteses acima, qual dessas duas hipóteses, foi formulada com base nas teorias de Lamarck? Que lei presente na teoria de Lamarck está contemplada nela? Então, nós sabemos que a hipótese A é a que contempla a teoria de Lamarck. E que a lei que está relacionada, como a própria fala de Rafael ali disse, é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, as características dos órgãos mais utilizados e dos menos utilizados iriam ser passados para gerações futuras. Lembrando que esse princípio aí de Lamarck não está muito correto. Letra B. Qual das hipóteses acima foi formulada com base nas teorias de Darwin? Que teoria de Darwin está presente nesta hipótese? Então, A estava de acordo com Lamarck, A B está de acordo com Darwin, que fala a respeito dos organismos mais bem adaptados, melhor selecionados. E o nome dessa teoria, então, seria a teoria da seleção natural. Tudo bem? Lembrando que é essa teoria que a gente aceita hoje, juntamente com algumas contribuições que fazem com que ela se torne o neo-darwinismo, tudo bem? O princípio da mutação, da combinação gênica, por exemplo. Pergunta de número 4. A ema, o avestruz e o emu são aves que não voam e que compartilham entre si um ancestral comum mais recente que aquele que compartilham com outros grupos de aves. Essas três espécies ocupam habitats semelhantes, contudo, apresentam uma área de distribuição bastante distinta. A ema ocorre no sul da América do Sul, o avestruz é africano e o emu ocorre na Austrália. Então, nós temos aí aves, eu até coloquei a imagem, que elas têm características aí bastante comuns, são bastante parecidas, e a questão fala que elas tiveram um ancestral comum, e que apesar de elas terem o mesmo habitat, semelhança ali, elas estão com uma distribuição geográfica muito distinta. Então, nós temos uma na América do Sul, a outra na África e a outra na Austrália. Indo aqui para a pergunta, então. Segundo a explicação mais plausível da biologia moderna, a distribuição dessas aves é consequência do quê? Então, nós temos lá, que, segundo a biologia, ocorreu uma fragmentação da população ancestral que se distribuiu em uma única massa de terra, um supercontinente. Vocês devem ter estudado em geografia que esse supercontinente, então, era chamado de Pangeia, em razão da deriva continental, a fragmentação desses continentes, que se separaram devido ao movimento das placas tectônicas, as populações resultantes, ainda que em habitats semelhantes, teriam sofrido divergência genética, resultando na formação das espécies atuais. Então, resumindo aqui, vai ser a letra A correta. Então, elas viviam juntas nesse supercontinente. Houve a separação dele devido aí ao movimento das placas tectônicas, Lembrando que esse movimento ainda acontece. Não atinge, nós não percebemos muito no Brasil, nós não temos, por exemplo, os terremotos, porque nós estamos no centro de uma placa tectônica. E nessa distribuição, na formação dos continentes atuais, teve a distribuição dessa população de aves e devido a essa divergência genética, elas formaram novas espécies. Então, a letra A é a alternativa correta. E a nossa última pergunta aqui, diz o seguinte: olhos pouco desenvolvidos e ausência de pigmentação externa
são algumas das características comuns a diversos organismos que habitam exclusivamente cavernas, então só são encontrados dentro das cavernas. Dentre esses organismos, encontram-se espécies de peixes, anfíbios, crustáceos, aracnídeos, insetos e anelídeos. Em relação às características mencionadas, é correto afirmar o quê? Nós vimos, então, falando em relação aos mecanismos evolutivos, que a perda de pigmentação e a perda de visão desses animais são características adaptativas selecionadas, princípio lá da seleção natural, pelo ambiente escuro da caverna. Então esses animais, eles estavam melhor adaptados a viver nessa caverna, que ela era escura, tinha ausência de luz. E os animais, os seres vivos aí que eram menos adaptados, eles acabaram desaparecendo. Logo, a alternativa D seria a alternativa correta. Então eu espero que vocês tenham acertado todas as questões. Como eu disse, se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo no particular, que eu terei o maior prazer em atender a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.